Veja, voltando aqui para o nosso vetor, o vetor R, que é esse vetor aqui, que faz esse ângulo θ com o eixo horizontal, certo? Se esse ângulo for de 30 graus e o vetor R tiver o módulo 50, quanto que a gente vai ter para o componente x e para o componente y desse vetor? Eu redesenhei a configuração trazendo esse RY para este lado aqui. Então, ficou RY, Rx e o vetor R lá, certo? Analisemos agora a situação. Esse RY acaba sendo o cateto oposto desse triângulo e o Rx o cateto adjacente deste triângulo, correto? Então, como é que a gente vai saber? O vetor, a gente vai usar a função trigonométrica, seno do ângulo é igual ao cateto oposto, que aqui é o RY, sobre a hipotenusa, ó, que é o nosso R. Então, o RY vai ser, se este está dividindo, passo para o outro lado da igualdade multiplicando, fica R vezes o seno de 30, que é o ângulo que a gente tem. Então, vai ficar 50 vezes seno de 30, que é 0,5. Então, eu tenho o valor de RY igual a 25. E se fosse o Rx? O Rx vem através do cosseno do ângulo. Cosseno é o cateto adjacente, Rx, sobre a hipotenusa, que é o R. Então, o Rx, pelo mesmo princípio matemático, passamos o R multiplicando, vai ser igual ao R vezes o cosseno do ângulo, ou seja, 50 vezes 0,8. Rx, então, igual a 40. Viemos agora, então, conseguir entender, compreender os diagramas de corpo livre, iniciando com os bem simples, porque a gente ainda não viu algumas grandezas, algumas forças específicas, né, para colocar uns mais avançados. Mas vamos começar pelos bem simples. Veja a primeira situação aqui. Eu tenho um corpo de 10 kg com duas forças atuando sobre ele. Essas forças estão na mesma direção, certo? Como é que a gente faz para encontrar a força resultante neste caso? Eu vou somar as duas forças. Eu vou somar os 50 com o 100. Afinal de contas, essas duas forças estão na mesma direção, uma contribuindo com a outra. Então, a minha força resultante vai ser 150 newtons. Se eu falo que esse corpo tem 10 quilogramas, qual é a direção e o valor dessa aceleração que ele vai tomar? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho 150 de força resultante, eu tenho 100 quilos de massa e a aceleração, qual vai ser então? 150 dividido por 10 igual a, o que me dá uma aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado. E qual é a direção dessa aceleração? A direção é a mesma direção da força resultante. Eu tenho uma força atuando para este lado e a outra também para ele. Então, a força resultante, obviamente, vai ter que ser para esse lado aqui. A aceleração, ela é amiga da força resultante, né? Então, o valor da aceleração também é para esse lado aqui, certo? Vamos observar essa situação aqui de baixo. Nós temos forças em sentidos opostos. E quando eu somo esses vetores, né? Somando vetores, eu acabo algebricamente fazendo a subtração deles. Por quê? Porque eles estão em sentidos opostos. Então, a força resultante neste caso é o 80 menos o 60. A força resultante vai me dar 20 newtons. E esse vetor vai estar apontando para que lado? O vetor da força resultante acaba sendo para o lado da força maior, né? Para esse lado de 80 aqui. Bom, aqui eu coloquei que a aceleração dessa força é 2 metros por segundo. E se eu quiser saber quanto ela tem de massa? Apliquemos também a segunda lei.
força resultante igual a massa vezes a aceleração, ou seja, 20 igual a massa que eu não sei, vezes uma aceleração de 2, me dando uma massa de 20 dividido por 2, 10 quilogramas. Lembrando, para onde será que essa aceleração está atuando? Para o lado da força resultante. Esta aceleração de 2 acaba sendo também para o mesmo lado da força.